Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, deu o que falar na administração pública brasileira. Vamos falar da reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Aquela que veio com a Lei 14.230, lá em 2021. A nossa base aqui é o próprio texto da lei, com todas as alterações. E a ideia é entender o que mudou de mais importante, né? E o que isso significa na prática para o dia a dia do gestor público e para a sociedade. Ok, vamos lá. Essa lei ela é tipo a ferramenta principal para buscar responsabilidade, né? Por atos contra a honestidade, a legalidade, enfim, a boa gestão pública. O foco é proteger o dinheiro público, o interesse coletivo. E essa reforma de 2021, ela não foi só um ajuste, não. Ela mexeu em pontos-chave da lei. Talvez a mudança que mais gerou discussão e que parece ser mesmo o coração da reforma é a exigência clara, assim, sem rodeios, de dolo. Ou seja, da intenção. Precisa ter intenção para algo ser considerado improbidade. E isso vale para tudo. Enriquecimento ilícito, prejuízo para o cofre público e até violação de princípios. Antes ficava aquela dúvida, né? Principalmente em prejuízo ao erário ou violação de princípio. Será que uma culpa grave, uma negligência já bastava? Como é que ficou isso agora? Exato. Agora a lei, ela não deixa mais essa margem, ela define direitinho o que é dolo para improbidade. É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Ponto. Não adianta mais só o agente querer fazer ação, sabe? Ele tem que ter a intenção específica de cometer aquela ilegalidade que a lei diz que é ímproba. Isso, tipo assim, tira a chance de condenar por improbidade alguém que agiu, sei lá, por descuido, por negligência, mesmo que tenha sido grave. A régua subiu. Tem que provar a má-fé mesmo, a intenção de lesar, de ganhar algo indevido. Isso parece que impacta direto na segurança de quem decide as coisas na administração, né? Porque o medo de ser processado por improbidade, por um erro, uma decisão que depois não deu certo, mesmo sem má-fé, isso era uma queixa constante, o tal do apagão das canetas. A lei trouxe mais alguma coisa para proteger nesse sentido? Trouxe sim. A lei reforçou isso. Diz lá com todas as letras que só exercer a função ou cumprir as tarefas do cargo por si só não é improbidade se não tiver prova do ato doloso com fim ilícito. E tem mais, um ponto bem importante. A lei agora protege o gestor que decide com base numa interpretação razoável da lei, sabe? Que se baseou em decisões de tribunais, mesmo que aquilo ainda não fosse, digamos, 100% pacificado. Se depois a interpretação mudar, ele não pode ser punido por improbidade por aquela decisão lá atrás. A ideia é separar mesmo. Erro técnico ou divergência de interpretação é uma coisa, desonestidade intencional é outra. Entendi. O foco na intenção é o grande pilar. Mas como é que isso aparece na prática nos tipos de atos que a lei considera improbidade? As categorias antigas continuam? Continuam. As 3 grandes categorias estão lá. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e os atos contra os princípios da administração. Só que o conteúdo, os requisitos de cada uma foram ajustados, justamente pensando nessa questão do dolo e da relevância do ato. Vamos começar pelo enriquecimento ilícito. Esse talvez seja o mais direto, né? Porque mudou ali. No enriquecimento ilícito, a lógica principal continua. É obter vantagem patrimonial indevida por causa do cargo e sempre com dolo. A lei dá uns exemplos atualizados, tipo usar bens ou servidores públicos para coisa particular, ou comprar bens com valor que não bate com a renda, sem explicar de onde veio o dinheiro lícito, mas o ponto-chave é sempre provar o dolo específico para obter aquela vantagem. Certo. E no caso da lesão ao erário, do prejuízo por dinheiro público, qualquer prejuízo que um agente público causar entra nessa conta? Não mais. A lei agora é clara. A ação com omissão dolosa tem que causar uma perda patrimonial efetiva e comprovada. Entende? Ou seja, não basta um erro de procedimento, uma irregularidade formal, se isso não gerou um dano financeiro real medido para o cofre público. Se não comprovar o dano, não tem improbidade por lesão ao erário. E nem obrigação de ressarcir por essa via. A lei também diz que a simples perda de dinheiro que acontece na atividade econômica normal do Estado não é improbidade.
A menos, claro, que se prove a intenção do agente de causar aquele prejuízo específico. Aí um inciso que era bem genérico, que falava de liberar verba contra as normas, foi revogado. Agora precisa ser mais específico. Nossa, isso filtra bastante coisa mesmo. Foca no dano real e na intenção. E a terceira categoria, aquela dos atos contra os princípios da administração. Essa sempre pareceu mais aberta, né? Meio subjetiva, talvez. Como a reforma lidou com ela? Olha, aqui as mudanças foram talvez tão ou mais fortes quanto a exigência geral do dolo. Para violação de princípio, honestidade, imparcialidade, legalidade ser improbidade, a lei agora exige duas coisas essenciais. Primeiro, tem que comprovar que o agente agiu com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido, para ele mesmo ou para outra pessoa. Não basta mais só violar o princípio no ar, sabe? Tem que ter essa intenção de ganho ilícito por trás. A lei até cita a Convenção da ONU contra a corrupção nesse ponto. Quer dizer, então, que mesmo que um ato viole, sei lá, o princípio da publicidade, se não provarem que o agente fez isso para ganhar algo indevido, não seria improbidade por esse artigo? Vante para o bem jurídico protegido. Mesmo sem dano financeiro ou enriquecimento, a violação do princípio tem que ter uma certa gravidade, um impacto real e importante para justificar uma condenação por improbidade. Isso é para evitar que coisinha pequena, irregularidade administrativa sem grande consequência, vire ato de improbidade. A lei também tentou resolver a questão das nomeações políticas. Diz que só a nomeação não é improbidade, a não ser que provem o dolo com finalidade ilícita por trás dela. Fica claro que o foco é total na intenção e na relevância do ato, principalmente nessa categoria de princípios. Com essas mudanças todas no que é a improbidade, as punições, as sanções também mudaram. Mudaram, sim. As sanções foram reajustadas, tentando buscar mais proporção com a gravidade de cada ato. Para enriquecimento ilícito, as penas continuam as mais pesadas, perde os bens que ganhou ilicitamente, perde a função pública, suspende os direitos políticos por até 14 anos, multa e proibição de contratar com o governo por até 14 anos também. Ok, as mais graves continuam aí. Para lesão ao erário, as penas são parecidas, mas os prazos máximos para suspender direitos políticos e proibir de contratar caem para 12 anos, e a multa é limitada ao valor do dano que foi causado. Agora, a diferença grande mesmo está nos atos contra os princípios. Aqui, as sanções são só multa até 24 vezes o salário do agente e proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. Peraí. Então... É isso mesmo. Ou seja, não tem mais previsão de perder a função pública, nem de suspender direito político para quem comete só esse tipo de improbidade, a do artigo 11. Nossa, essa é uma mudança e tanto. Tirar perda de cargo e direitos políticos para violação de princípio. Isso com certeza gerou muito debate. E tem outra coisa sobre as sanções que me pareceu fundamental. Quando elas podem de fato ser aplicadas. Você tocou num ponto nevrálgico, como se diz. A lei agora fala que qualquer sanção da lei de improbidade só pode ser executada depois do trânsito em julgado da sentença que condenou. Isso quer dizer que tem que esperar acabar todos os recursos possíveis no processo para a punição valer de verdade. Antes, podia ter execução provisória de algumas coisas, tipo perder a função ou pagar o ressarcimento, mesmo com recurso pendente. Agora não pode mais. Isso muda tudo na prática, né? A pessoa condenada em primeira, segunda instância pode continuar no cargo, por exemplo, até a última palavra lá em Brasília. Atrasa a aplicação da pena, claro, mas por outro lado evita aquela situação de alguém ser punido e depois lá na frente ser absolvido, né? É exatamente esse o dilema. Garante a presunção de inocência até o fim, evita injustiças, mas pode dar uma sensação de impunidade ou de demorar demais na resposta do Estado. E já que a gente está falando de processo, as mudanças aí foram igualmente profundas. Uma delas foi em quem pode começar a ação. Sim, isso eu vi. Antes, o próprio órgão público que foi prejudicado, União, Estado, Município, podia processar o agente, certo? Como ficou? A ação de improbidade é exclusiva do Ministério Público, MP. A pessoa jurídica que foi lesada não pode mais iniciar a ação principal. Ela pode participar do processo junto com o MP
ou, se o MP não agir, pode pedir que ele tome uma atitude. Inclusive, a lei criou uma regra de transição bem complicada para as ações que já existiam e tinham sido abertas pela Fazenda Pública. O MP tinha que assumir essas ações num prazo, senão elas acabavam. Monopólio do MP para processar. Quais as possíveis consequências disso? Será que concentra muito poder? Ou garante uma atuação mais técnica, mais especializada? É uma das grandes perguntas que a prática vai ter que responder, né? Pode levar a uma atuação mais uniforme, mais técnica, porque o MP tem estrutura para isso. Por outro lado, pode virar um gargalo se o MP não der conta de tudo, ou se o MP e o órgão lesado não concordarem sobre se vale a pena processar ou não. E outro ponto do processo que deu muita discussão foi a prescrição. Tem gente com medo de que ficou mais fácil os processos caducarem. A prescrição foi, de fato, um dos pontos que mais mudou. O prazo geral para começar a ação agora é de 8 anos, contados do dia que o fato aconteceu ou, se for uma infração que continua no tempo, do dia que ela parou. Mas a grande novidade e a mais polêmica é a tal da prescrição intercorrente. Basicamente, o processo agora também prescreve no meio do caminho. Se entre os marcos principais do processo, tipo quando a ação começa, quando sai a sentença, quando um tribunal confirma a condenação, passar um prazo de 4 anos, metade do prazo geral de 8 anos, sem um novo marco desses, o direito de punir do Estado acaba. Prescreve. 4 anos entre marcos importantes. Nossa, isso parece um prazo bem apertado para a complexidade que esses processos costumam ter no Brasil e para a demora da justiça, né? Exatamente. Coloca uma pressão enorme para que o processo ande rápido, o que é bom, por um lado, mas, por outro, levando um risco real de que muitos casos complexos que precisam de investigação longa, muitos recursos, acabem prescrevendo antes de ter uma decisão final, ainda mais com a estrutura que o judiciário tem hoje. E nesse cenário de processo mais complicado, com risco de prescrição, apareceu alguma alternativa para resolver os casos? Tipo um acordo? Apareceu, sim. A lei trouxe formalmente o Acordo de Não Persecução Cível, o ANPC. É uma ferramenta que deixa o Ministério Público fazer um acordo com o réu para acabar com o processo. Para isso, o acordo tem que garantir, no mínimo, o ressarcimento total do dano e a devolução do que foi ganho indevidamente. O órgão público lesado tem que ser ouvido e o juiz tem que aprovar, homologar o acordo. É uma aposta na chance de recuperar o dinheiro de forma mais rápida e eficiente, em troca de não aplicar todas as sanções ou de encerrar a briga judicial. Parece interessante, né? Para focar na reparação do dano. E outra medida que sempre dá o que falar é o bloqueio de bens dos réus, logo no começo do processo. Isso também mudou? Mudou e ficou mais difícil de conseguir o bloqueio. A indisponibilidade de bens agora exige que o MP ou a entidade lesada mostre não só os indícios da improbidade, mas também um perigo concreto de dano irreparável ou um risco para o resultado útil do processo. Não basta só alegar. Tem que mostrar que existe um risco real do réu sumir com o patrimônio para não ter que ressarcir lá na frente. E a regra geral agora é ouvir o réu antes de decretar o bloqueio, a não ser em situações muito excepcionais. O valor bloqueado também foi limitado. Só o valor do dano ou do enriquecimento ilícito, sem incluir multa futura. E a lei criou uma ordem de preferência para os bens a serem bloqueados. Começa com o dinheiro em conta, aplicações, e deixa imóveis ou bens essenciais para o final. Além disso, protege valores de até 40 salários mínimos em contas e o bem de família, a menos que se prove que vieram de origem ilícita. Ou seja, mais garantias para o acusado também nessa fase inicial. Teve mais alguma mudança processual nesse sentido de garantia? Teve várias. Por exemplo, não pode mais presumir que os fatos são verdadeiros só porque o réu não se defendeu, a tal da revelia. Também ficou proibido inverter o ônus da prova contra o réu. Quem acusa tem que provar. Acabou o reexame necessário, que era aquela revisão automática obrigatória pelo tribunal, mesmo quando a sentença era a favor do réu em primeira instância. E se a pessoa for absolvida na área criminal, e essa absolvição for confirmada por um tribunal, isso impede a ação de improbidade pelos mesmos fatos. São todas medidas que reforçam a defesa, né? Realmente uma bela reconfiguração do processo.
Além desses pontos todos, atos, sanções, processo, tem mais alguma coisa relevante que a reforma trouxe? Algum detalhe? Olha, vale mencionar rapidinho como ficou a responsabilidade de terceiros. Herdeiros continuam respondendo, mas só pela reparação do dano e até o limite do valor da herança. O mesmo vale para empresas que compram ou sucedem outra envolvida em improbidade, respondem pelo dano até o limite do patrimônio que foi transferido, mas não pelas outras sanções, a não ser que tenha tido fraude na negociação. E particulares, tipo empresários, consultores, só respondem se for comprovado que eles induziram ou participaram dolosamente do ato de improbidade e tiveram benefício direto com isso. Entendi. E para terminar, tem duas orientações interessantes para o próprio juiz na hora de decidir. Uma manda a sentença levar em conta as consequências práticas da decisão, sabe? Pensar nos obstáculos reais do gestor, nas exigências das políticas públicas. É um chamado para um olhar mais pé no chão sobre a gestão. A outra reforça que a ação de improbidade é para punir ilícito, tem caráter sancionatório e não deve ser usada como ferramenta geral para controlar se uma política pública é legal ou não. Para isso, existem outras ações, como a ação civil pública. Fazendo um balanço, então, para a gente fechar, a reforma da lei de improbidade parece que fincou o pé na necessidade de provar a intenção, o dolo específico para tudo. Ela deu uma recalibrada no que é considerado improbidade, especialmente nos atos contra princípios. E ajustou as sanções, né? Deixando mais leves em alguns casos. E revolucionou o processo. MP com exclusividade, regras de prescrição mais apertadas, a chance de fazer acordo, e um reforço bem grande nas garantias de defesa, nos requisitos para bloquear bens. O rumo parece ser aumentar a segurança jurídica para o gestor público agir. Exato. A intenção declarada foi essa, né? Combater a tal jurisprudência do medo e deixar que os administradores bem-intencionados tomem as decisões necessárias sem aquele receio constante de serem processados por improbidade, por erros ou por interpretações diferentes da lei. A grande questão que fica agora, e que só o tempo e a aplicação da lei pelos tribunais vão dizer, é se esse novo desenho vai achar o equilíbrio certo. Será que vai conseguir proteger de verdade o dinheiro público e a moralidade punindo os atos reais de corrupção e má-fé, sem engessar a administração ou criar brechas para a impunidade, especialmente com essas novas regras de dolo e prescrição? E qual vai ser o impacto real da exclusividade do MP e desses acordos cíveis na prática? São pontos para a gente acompanhar. São as perguntas que ficam no ar, sem dúvida. A aplicação na prática e o que os tribunais vão dizer sobre essa nova lei, isso vai ser fundamental para moldar o futuro do combate à improbidade aqui no Brasil. Bom, esperamos que essa nossa conversa detalhada tenha ajudado a clarear um pouco essas mudanças tão complexas e importantes. Agradecemos a companhia de todos nessa exploração. Hoje é domingo 2 de novembro de 2025. Até a próxima.